Vamos erguer nossas mãos aqui, vamos interceder por ele. Amém, Jesus? Comece a abençoar então a vida dele, então agora nesse momento. Isso. Oh, Pai querido, nesta manhã nós estamos muito alegres por essa oportunidade que Tu estás dando, Senhor, para o Teu filho. Esteja realizando, Senhor, grandes coisas, usando ele como vaso em Tuas mãos, Senhor. Oh, Pai amado, nos convence da justiça, do pecado e do juízo. Nos convence, Pai, daquilo que deve transtornar e transformar o nosso coração. E fala, Senhor, através do Teu servo, Pai, e usa ele como Tua boca. Seja assim, Pai, em nome de Jesus, para o louvor da Tua glória. Amém, Senhor, e amém. Graças a Deus. Aleluia! Amém, irmãos, graça e paz. Está feliz de estar aqui hoje? Não tem nenhum outro lugar que você queria estar nessa manhã? Amém. O melhor lugar é sempre na presença do Senhor. Semana passada a gente falou de restituição da vida, da saúde física. Muitas vezes é algo até mais simples de saber pedir para Deus, né? A gente sabe onde está, a gente consegue tocar. Agora, a saúde emocional, às vezes a gente não sabe nem o que está acontecendo. A gente não sabe nem como lidar. A gente, às vezes, que vai lidar com uma pessoa que está com um problema com saúde emocional, não sabe como lidar também, é algo ainda muito difícil de saber perceber qual é o problema. Podem ser inúmeros problemas, né? Então, é um tema super importante da gente estar conversando. Vou passar para o próximo slide, que eu queria só levantar alguns dados do nosso mundo para a gente ter uma noção maior do que causa a falta da vida emocional, do equilíbrio. E, primeiramente, eu queria ler o versículo de João 16:33, que é a base da nossa ministração. Diz assim: eu disse isso para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham coragem. Eu venci o mundo. Amém, irmãos? Pode dar glória a Deus por isso? Está dizendo aqui que a gente vai ter aflição, que as coisas não vão ser tudo bem. As coisas não vão estar sempre bem, sempre alinhadas, mas que Jesus estaria conosco. Ele venceu o mundo. Ele está conosco todos os dias. E uns dados importantes aqui. Segundo a OMS, a cada 40 segundos alguém se suicida no mundo. 40 segundos. Só o tempo que eu subi aqui, olha quanta gente já não aguentou essa luta emocional. Aproximadamente 5,8% da população brasileira, ali para mim não está mostrando, possui depressão. Isso dá mais de 11 milhões de pessoas só aqui no nosso país. Só aqui do nosso país, 11 milhões de pessoas com depressão e casos de suicídio. Tudo isso é o desequilíbrio da saúde emocional. Tudo isso é não ter Deus no lugar certo, porque Deus é quem restitui a nossa saúde emocional. É Ele que faz todas as coisas por nós. Então, hoje a gente vive um grande vazio nas pessoas. Eu vejo isso porque eu pude ver na minha própria família. Pessoas me ligando de madrugada, falando que estavam tristes, chorando, que sentiam um vazio muito grande, que nada preenchia esse vazio. E não preenche mesmo. O mundo tenta preencher com dinheiro, com poder, com sexo, mas nada pode preencher o lugar do Senhor. Nós não somos todos, que nem todo mundo gosta de falar, filhos de Deus. Inicialmente não, nós somos primeiramente criaturas de Deus e filhos por adoção em Cristo Jesus. Nós precisamos do Senhor. Esse vazio que as pessoas sentem, só o Senhor pode preencher. Nada mais pode preencher esse vazio. Nós devemos, então, dar prioridade sempre ao Senhor. Nós precisamos do Criador nas nossas vidas. E agora nós falamos um pouquinho do geral, né, do mundo. Mas e para nós cristãos? Não tem luta nenhuma? Está tudo sempre bem? Porque o Senhor está conosco o tempo todo, a gente sabe. Mas assim como Jesus declarou, a gente vai ter aflições. Por muitas vezes, nossa mente, nosso emocional pode pregar muitas peças. Como, por exemplo, muitos momentos que nós vamos orar e nós não estamos sentindo que Deus está nos respondendo. Isso pode acontecer. Não quer dizer que Ele não está nos respondendo, mas o nosso emocional não permite que a gente veja isso. Às vezes a gente ora e não parece que o texto está falando ao nosso coração. A gente fala que a palavra se renova todos os dias, mas a gente está lendo e parece que não está dizendo alguma coisa. Que o Senhor não está ali, Ele está. Mas a nossa luta emocional muitas vezes nos prega muitas peças. Quando muitas vezes nós vemos a palavra, nós estamos obedecendo à vontade de Deus e as coisas ainda assim estão dando errado.
pode ser que seja uma prova do Senhor, e a gente não vê a ação dele ali, porque a nossa mente só vê o lado negativo das coisas. A gente não aprendeu ainda a dar graças em todas as coisas. Esse é o maior desafio da vida de um cristão, é não ouvir, não sentir, dando tudo errado e ainda assim continuar firme no propósito, porque nós cremos que em Jesus nós somos mais do que vitoriosos. O que é ser mais do que vitorioso? Não é que significa que eu vou vencer, significa que antes da batalha eu já venci. Amém, irmãos? Antes da batalha em Cristo nós já somos vitoriosos, e nós temos que declarar isso, pois se a palavra é uma verdade em nossas vidas, isso vai se cumprir, isso vai ser real. Nossa vida emocional, ela gira em torno de sentimentos. E nós não podemos deixar que os sentimentos negativos tomem controle das coisas. Eu peguei um exemplo aqui, pode passar para o próximo, depois a gente volta nesse. Pode passar para o próximo slide, a gente volta nesse depois, que eu falei a ordem errada lá atrás. Não tem problema, para ficar mais emocionante. Eu coloquei aqui, se sentir distante de Deus. Por que eu coloquei isso? Se sentir distante de Deus. Isso é um testemunho de algo que eu vivi, que me ensinou muito. Eu já adianto, graças a Deus pela paciência do pastor por isso. Eu, quando era um recém-convertido, eu achava que qualquer problema que acontecia, qualquer coisa, qualquer desentendimento com alguém, eu já falava, eu não sinto mais Deus, eu estou distante de Deus. Eu já estou distante. Eu me lembro claramente no escritório dele falar, eu me sinto distante de Deus porque aconteceu isso e tal. E o pastor com uma paciência gigante, porque hoje eu sei que não é assim. Deus não nos afasta da gente. Ele não sai de perto da gente. Nós podemos sair de perto dele, mas ele está sempre conosco, em todos os lugares. E esse sentimento de sentir que Deus está longe, sentir que porque aconteceu alguma coisa, estamos distantes de Deus, isso é algo completamente emocional. Deus, ele está sempre conosco. Mesmo nas crises, nos problemas, nós sabemos que ele está ali. Jesus declarou isso. Jesus não é filho do homem para que minta. Ele está sempre conosco. Então, esse sentimento de se sentir distante de Deus, eu ouvi muitas vezes também em outras pessoas, e eu sei como é porque eu experimentei. E o Senhor, ele está, sim, sempre conosco. Ele é a única pessoa que vai ser 3 horas da manhã, você vai dobrar o seu joelho, e ele vai te ouvir. Ele vai secar suas lágrimas, ele vai estar junto com você, sempre. Queria ler Filipenses 4:6, se eu não me engano é o anterior. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração, da súplica, com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Então, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. Olha como a palavra é perfeita, ela não deixa nada em haver. Ela fala sobre tudo. E hoje a gente anda ansioso por tudo. Pode ser que neste momento aqui tem alguém preocupado com aonde vai almoçar. Algo muito simples, mas a gente está preocupado. A gente está preocupado com um parente que mandou mensagem de última hora, falou que vai lá. Talvez eu não consiga vir no culto da noite, que o parente vai lá, isso, aquilo. E a gente ignora a palavra de Deus, muitas vezes. A gente levanta no meio da palavra, a gente teve tempo para chegar aqui, a gente levanta no meio da palavra, vai no banheiro, vai beber uma água. Quer dizer que a gente não pode ter sede? Não, não é isso que eu estou falando. Mas a gente tem que evitar. A gente tem que estar aqui para ouvir a palavra de Deus. A gente pode pegar um copinho e ficar aqui. Quantas vezes o pastor está pregando e está cheio de gente correndo de um lado para o outro. Em alguns casos estão resolvendo coisas de fato. Existem várias exceções. Mas se não for necessário, a gente está aqui para ouvir a palavra de Deus. Amém? E eu levantei alguns pontos aqui. Por exemplo, oração, súplica e ação de graças. Se tem uma coisa que Deus me ensinou muito é que o óbvio ele tem que ser dito sempre. Porque a gente julga muitas vezes que o óbvio é muito óbvio, não precisa ser dito. Mas ele precisa ser dito sempre. Primeira coisa é oração. O que é oração? Aquilo que move a mão de Deus. É falar com Deus, é ter intimidade com o Pai. Às vezes a gente vai orar e parece que a gente ainda acha que Deus está muito distante. Deus, Criador dos céus, da terra, do universo e tal, e Ele é mesmo. Mas Ele é próximo de nós, Ele é nosso Pai querido, que nem a gente cantou, nós clamamos Abba. Ele é o nosso querido Paizinho que está perto. Em Cristo Jesus nós temos uma conexão direta com o Pai. Nós não precisamos tratar mais como algo distante. No Velho Testamento nós temos Deus como um Deus todo-poderoso, e não me entendam mal, continua da mesma forma, mas Jesus traz um Deus Pai próximo, onde nós podemos
simplesmente não ser formais. Nós podemos orar e falar: Deus, eu não sei o que falar, eu não sei orar, eu só estou machucado hoje. E o Senhor, Ele é compassivo, Ele tem amor leal, e Ele nos escuta sempre. A oração é o que move a mão de Deus. A oração é tão importante que John Wesley disse uma vez que ele preferia treinar 10 homens para orar do que 100 para pregar. Esse é o poder da oração. A oração é o que move. Não simplesmente pregar. Pregar é a parte mais fácil, sinceramente. É a parte mais curta. A vida cristã, ela acontece de segunda a segunda, né? Mas a parte mais difícil é de segunda a sábado. No culto é fácil. O culto é a parte mais fácil. Aqui está todo mundo na mais plena paz de espírito, mas segunda-feira, indo para o trabalho, tendo conflito, é ali que é difícil. É ali que a gente tem que se controlar. Agora, o que é súplica? Segundo a definição, é um pedido insistente e humilde. Ação de graças, expressar gratidão a Deus. Já passaram por uma situação onde está tudo dando errado, você está glorificando a Deus? Já chegaram nesse nível de maturidade espiritual? Eu espero que sim. Espero que sim. Você está no meio de uma situação ruim e você está dando graças a Deus porque poderia ser pior de repente. Eu me lembro de uma situação que as mulheres foram lá para a Serra Negra e eu estava jantando com o pastor no restaurante próximo ali do condomínio. E estava tudo bem com o carro, tudo. A hora que a gente foi sair, o carro não ligou. Graças a Deus era do outro lado do condomínio. Aí a gente ligou para um disque bateria lá, foram levar a bateria. E eu fui acompanhando o pastor até a casa dele, porque estava frio. E eu me lembro claramente que a hora que eu voltei, eu só conseguia dar graças a Deus. Eu não estava preocupado com o problema. Eu dei graças a Deus porque a gente estava na frente do condomínio e eu pude levar ele lá. Senão a gente iria ficar no frio, sei lá quanto tempo, mais de 1 hora. Então, quando dá tudo errado e nós estamos alegres com Deus, porque mesmo assim nós reconhecemos que Ele está cuidando de nós, isso é maravilhoso. Vamos orar pelo irmão Dilson. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nesse momento nós levantamos um clamor, Pai, pela vida do nosso querido irmão Dilson, Senhor. Oh, Deus, que teve esse mal-estar aqui entre nós, mas nós já repreendemos, em nome de Jesus, toda enfermidade, toda dor, todo mal-estar. Deus eterno, nós repreendemos em nome de Jesus. Senhor, sê com ele, Pai. Nós sabemos da fé desse seu filho, Pai. Como ele é apaixonado por ti, meu Deus. E como ele tem sido despertado pelo seu Espírito Santo, Senhor, para buscar a ti mais e mais, para ler a tua palavra, para orar, Senhor, nas madrugadas. Então, Senhor, nessa hora, Pai, sê com ele, Deus. Dê todo o alívio e sustento, meu Pai. Em nome de Jesus, que isso seja para o louvor da tua glória, Senhor. Amém, amém. Vamos aplaudir o Senhor, crendo que o Senhor está cuidando de cada detalhe da nossa vida, da nossa existência, do nosso corpo. Em nome de Jesus. Amém. Já tem irmãos cuidando dele ali. Amém. Amém, irmãos. Vou pedir a atenção dos irmãos. Tem muitos irmãos lá fora que fique só o necessário. Tem mais de 6 irmãos lá, né? E vou pedir a atenção dos irmãos, então, para a gente poder prosseguir, né? Não precisa estar todo mundo lá fora também. Então, a Bíblia ela nos adverte muito dos sentimentos ruins, que podem muitas vezes roubar o nosso chamado. Muitas vezes esses sentimentos podem roubar o nosso chamado. Eu sempre começo a célula de tempos em tempos, não sempre, sempre de tempos em tempos, começo a célula com uma pergunta. Todo mundo que é da minha célula vai comprovar o que eu estou falando. Por que você está aqui? É uma pergunta só para ser chato? Muitas vezes a gente, e a célula ela é uma família, irmãos ali mais próximos. É maravilhoso nós querermos estarmos juntos e amar ali a companhia dos irmãos. Mas esse não pode ser o objetivo da gente estar na célula.
Esse não pode ser o objetivo. Se nós estamos ali por pessoas, em algum momento nós vamos nos decepcionar e vamos largar tudo. Nós temos que estar ali buscando o Senhor. A comunhão, a família, a amizade, tudo isso faz parte quando nós estamos em busca do Senhor. Porque se o objetivo é simplesmente a amizade ali entre os irmãos, às vezes o irmão nem faz nada para decepcionar a gente. É do ser humano, a gente se decepciona às vezes sem motivo. E aí a gente acaba desistindo das coisas. Nós devemos ter muito claro em nossas mentes qual é o objetivo e o que o Senhor tem para nós. Eu queria passar para o slide que tem a foto. Vocês vão achar muito engraçado. Tinha que ser eu, né? Tinha que ser eu. O que vocês estão vendo aqui na imagem? Qual é a diferença dos dois? Ih, tirou a foto? Voltou. Qual é a diferença dos dois? Um é forte, outro é fraco, certo? Para ficar fácil para minha cabeça, o nome de um é João 1, o outro é João 2. Esse é o nome deles. Para ficar mais fácil para mim. Eu quero propor uma reflexão para os irmãos. Vocês vão entender por que eu coloquei isso. O João 1 e o João 2, eles treinam na mesma academia. Eles treinam no mesmo horário. Eles levantam os mesmos pesos em diferentes tamanhos. Eles dão bom dia todo dia para a mesma recepcionista. Eles escutam as mesmas músicas no alto-falante ali. Eles têm uma rotina igual. Eles fazem as mesmas coisas. Mas um não parece com o outro. De quem vocês acham que é a culpa? É da recepcionista que deu bom dia para um e não deu para o outro? É do peso? É da academia? De quem é a culpa? Deles serem diferentes se eles fazem a mesma coisa. O homem forte aqui, o João 1, ele é o João 1. Quando ele sai da academia, ele fala, eu não vou comer isso porque eu fui para a academia. Eu não vou frequentar este lugar porque eu fui para a academia. Eu não vou perder uma hora de sono, eu não vou ter essa rotina, eu não vou ter esses hábitos, eu não vou ter esse estilo de vida porque eu fui para a academia. Ele deixou que a academia mudasse a rotina dele, por consequência, ele tem resultados diferentes do outro. Qual é o caso do homem fraco ali, o João 2? Ele justifica a vida dele a partir da academia. Vocês vão entender onde eu quero chegar. Ele foi na academia, então ele fala, eu vou comer isso. Eu fui na academia, então eu vou ter essa rotina. Porque eu fui na academia, eu vou para uma festa. Ele justificou toda a vida dele a partir disso. Então os resultados foram diferentes, vocês viram? Agora vamos trazer para a gente aqui, para a igreja, certo? Vocês vão entender. Vamos trazer para a gente. Nós estamos todos aqui em comunhão, certo? Nós lemos a mesma Bíblia. Nós ouvimos os mesmos louvores. Nós estamos juntos com os pastores durante a semana estudando. Nós temos a mesma rotina. Como que vocês conseguem ter fé em milagres e eu não? Como que vocês conseguem adorar o Senhor em espírito e em verdade e eu não consigo? Como que a palavra de Deus se renova para vocês e não se renova para mim? A culpa é da palavra? A culpa é da Bíblia, é dos pastores? A culpa é de Deus? A culpa é de não dar prioridade. Esse exemplo que eu dei foi só para ilustrar. Nós devemos deixar que Jesus mude a nossa vida de fato. Porque o problema não é a palavra. O problema não é o louvor. O problema não é o jeito que o pastor ensina. O problema é que o nosso coração não está onde deveria estar. O nosso coração tem que estar aqui para adorar em espírito e em verdade. Por que o irmão está sendo edificado do seu lado e você não está? É Deus que está selecionando quem Ele quer, quem Ele não quer. Nós não cremos nisso. Nós não cremos nisso. Nós devemos sim estar aqui de todo o coração. Se nós estivermos aqui de todo o coração, querendo estar aqui, buscando a palavra de Deus, de fato e em verdade, as coisas vão acontecer. As coisas vão começar a acontecer. Tem uma música que eu gosto muito que fala aqui Deus está e algo Ele fará. Não está falando o quê? Mas se Deus está aqui, alguma coisa Ele vai fazer. Vocês creem nisso, irmãos? Amém. Tudo isso é o emocional. Muitas vezes, a gente vai vir no culto de domingo e o nosso emocional vai pregar uma peça e vai falar assim, porque eu fui no culto, então na segunda-feira eu também não preciso vir. Eu já estou abastecido já. Eu fui no culto e de repente eu fui numa reunião de segunda, então a célula é muita coisa. Chega, tá bom para mim.
Parece que a gente quer impor um limite a Deus. Não, já tá bom. Eu fui nos 2 cultos no domingo. Essa semana eu vou tirar umas férias de Deus. A gente não fala que a gente se alimenta da palavra? A gente come uma vez por dia? Eu ainda estou colocando uma vez por dia. Não estou nem colocando uma vez por semana, que nem o exemplo que eu estou dando aqui. Uma vez por dia. A gente se alimenta várias vezes. Orar sem cessar é ter comunhão com Deus o dia todo. Você não precisa ser formal, que nem eu disse. Você vai ter que separar um momento e vai pegar a Bíblia e vai ajoelhar a cada meia hora. Não, mas você pode orar a Deus na simplicidade, no carro, no ônibus. Você pode ter comunhão com o Pai. Nós não estamos mais sob o jugo da lei, nós estamos na graça. Tudo isso é a gente controlar o nosso lado emocional. É a gente ter na nossa mente o que é correto e não nos deixar levar. Não justificar a nossa vida porque nós fomos no culto. Foi no culto, nos 2 cultos, foi na segunda-feira, foi na quarta, foi no evento de sábado. Maravilha, ainda dá para buscar Deus mais ainda. Não acabou. Queria ler Provérbios 4, 23. Agora deve ser o próximo, acho que eu acertei a ordem, só errei um. Eu quis pegar em específico essa versão. Em outras versões vai colocar de uma forma diferente, eu queria que fosse essa. Tenham cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. A palavra ela é perfeita. Ela é maravilhosa. Tenham cuidado com o que você pensa. A sua vida ela é dirigida pelo que você pensa. Se você pensa demais, às vezes a palavra preocupação, a gente fala junto assim, a gente não entende o que é. É a pré-ocupação de algo que ainda não aconteceu. E na maioria das vezes ela nem vai acontecer. Essa preocupação só serve para tirar a nossa paz. E muitas vezes ela pode até fazer a gente pensar mais do que convém para o irmão. Se a gente pensa demais, o irmão chegou ali com uma cara mais séria, você já acha que ele está com problema com alguém, aí daqui a pouco você já comenta com o outro, e o irmão ali chegou com a macaca hoje. Você já está pensando mais do que convém, você não sabe. Eu vou dar um exemplo aqui dos avisos. Eu me recordo de um dia que o pastor e a pastora estavam aqui na frente, e eles estavam conversando entre si, fazendo umas caretinhas um para o outro. E eu achava que era comigo. Eu tinha certeza absoluta que era comigo. E eu olhando assim, eu falando, não é possível. Eu não errei tanto assim, mas ele está olhando feio para mim. O que eu fiz? E aí, durante todos os avisos, aquilo não parava. E eu indignado, eu estava quase descendo, perguntando o que aconteceu. Eu falei, não é possível, eu tinha certeza absoluta que era comigo. Aí eu desci, falei, pastor, o que eu fiz de tão errado? Que o senhor comentou o aviso inteiro. Ele, eu não falei absolutamente nada de você. Estava acontecendo um problema, o telão estava apagando e acendendo e dando aquelas luzes coloridas e tal, estava falando do telão. Tinha nada a ver. Então eu deixei que meus pensamentos atrapalhassem naquele momento. Os nossos pensamentos é o que dirige a nossa vida. Devemos tomar cuidado com os nossos pensamentos. Não pensar mais do que convém, porque a gente não sabe de todas as coisas. E naquele momento aquilo me atrapalhou. E em muitos momentos a gente se depara com situações que a gente acha que o irmão está com problema com a gente. E nem está. Não tem nada a ver. Mas os nossos pensamentos já faz a gente pensar mais do que convém. E para encerrar, eu queria ler uns últimos 50 versículos aqui, que está em Salmo 103. A gente tem tempo. Agora vão ser vários slides, mas porque eu não queria colocar tudo em um só para não ficar confuso. Salmo 103, do 8 ao 9, a gente vai até o 13. Olha que maravilha. Deus é maravilhoso. Você já glorificou a Deus antes de vir para cá? Não estou falando aqui, antes de vir para cá. Você se prepara para vir para o culto? Ou você deixa para orar só a hora que você chega aqui? Muitas vezes as coisas para o culto acontecer, para andar, necessita que os irmãos estejam em oração pela igreja o tempo todo. A gente não tem que orar só a hora que chega aqui. Só a hora que chega aqui, como eu disse, é a parte fácil. Difícil é a gente se preparar. Como é que você se prepara para vir para o culto? Não, coloca uma camisa nova, bota um perfuminho. Não, como é que você se prepara para o culto? Você orou antes pelo culto? Orou pela palavra? É a palavra que vai te renovar essa semana. Você orou por ela? Vamos à palavra. O Senhor é compassivo e misericordioso. Amém? Olha que maravilha. Ele é tardio em irar-se e cheio de amor leal. Amor leal é o que está em falta hoje em dia. Hoje em dia não é nem amor, mas é paixão. É aquilo que começa bem e acaba se esfriando. Amor leal é algo raro. E o Senhor, Ele é cheio de amor leal. Ele não acusa para sempre, nem fica ressentido eternamente.
Próximo. Ele não nos trata conforme os nossos próprios pecados. Olha que maravilha. Ainda bem que o mundo é injusto. Porque se ele fosse justo, estaríamos todos na cruz. Mas ele é injusto. Jesus esteve na cruz por nós. Então, ele não nos trata conforme os nossos pecados. Ele nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. Próximo. Como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai. Olha que maravilha, é próximo. É o que a gente cantou hoje, que a gente declarou. Ele é um pai. Ele tem compaixão dos seus filhos. Assim, o Senhor tem compaixão dos que o temem. Olha que maravilha. Lá no final de Eclesiastes 12:13, Salomão, que foi o homem mais sábio, experimentou da riqueza, de mulheres, de todas as coisas. Em Eclesiastes 12:13, ele fala: eu chego à conclusão que o fim de tudo é temer a Deus. Isso é o principal, temer a Deus. Sempre. O Senhor tem amor leal. Mesmo com as lutas diárias que podem existir, mesmo que o nosso lado emocional pregue peças e faça a gente agir da forma errada, muitas vezes. Muitas vezes a gente coloca o nosso lado emocional à frente de situações que deveria ser colocado o lado racional. A gente não tem a reação que deveria ter, fica nervoso com a situação, não procura o Senhor para resolver essa situação, coloca o emocional na frente, mas mesmo assim, Ele é compassivo e misericordioso. Ele nos restituiu, nos deu a vida eterna. Amém, irmãos? A gente é dia de ceia. Ele nos restituiu, Ele nos deu a vida eterna. E hoje Ele quer restituir a nossa vida emocional. Ele quer restituir a nossa saúde emocional, os nossos pensamentos. Como eu disse, a saúde física, muitas vezes a gente consegue entender o problema, consegue saber onde está o problema, o emocional nem sempre. O emocional, às vezes, a gente só sabe que está tudo errado, mas não sabe o quê. Até mesmo aqui no nosso meio, a gente tem Deus no nosso centro, não tem aquele vazio que o mundo tem, que eu disse, mas às vezes a gente não sabe onde está o problema, não sabe qual é o problema, só sabe que está tudo errado. E para isso a gente tem que deixar no altar de Deus, para Ele restituir. Então, eu quero dizer para os irmãos, aquele que foi humilhado, que está cansado das coisas, está cansado das lutas, está cansado de lidar com problemas todos os dias, está achando que o fardo está pesado demais. Jesus disse: o meu fardo é leve, o meu jugo é suave, irmãos. Então, Deus nos ama de tal forma que deu o seu filho em quem Ele se agrada, seu filho Jesus, foi humilhado, tomou cusparada na cara, foi torturado, humilhado. Ele poderia ter encerrado, falar: não, mas a criação valia a pena. E por isso foi até o fim. Jesus, vocês conseguem imaginar Jesus desistindo das coisas? Largando a cruz e falar: vocês nunca vão mudar mesmo. Vocês não mudam. Eu estou aqui no ministério, estou pregando a verdade, e estou sendo torturado, e vocês não conseguem mudar, largar aquela cruz e ir embora. A gente não consegue nem sequer imaginar Jesus fazer isso. Mas a gente faz isso tão fácil. A gente larga a nossa cruz tão fácil, desiste do irmão tão fácil, acha que ele nunca vai mudar, que ele é problemático mesmo e é isso. Perfeito é só Jesus, isso está errado. Todos nós estamos em busca da santificação. E aquele que não se colocar como exemplo, igual Paulo se colocava, não está vivendo o verdadeiro evangelho. Pois o verdadeiro evangelho, ele fala de perfeição, e uma perfeição alcançável. Por isso que Jesus veio para a terra. E Deus nos ama tanto, que Ele deu o seu Filho, para que tudo isso pudesse acontecer. E Ele ama tanto cada um aqui, que hoje Ele está aqui. Vocês creem que Ele está aqui no meio de nós? Amém? E Ele está aqui hoje para restituir a nossa saúde emocional, para que todos nós possamos ser enviados, porque Ele tem uma missão para cada um de nós. Ninguém tem o chamado de ficar sentadinho no banco esquentando ele. Deus tem um chamado para cada um. E não é o pastor que vai falar o seu chamado, é o Espírito Santo que vai colocar no seu coração. Amém? Eu queria chamar os diáconos para vir aqui à frente neste momento, os pastores para subirem aqui, para ter a consagração.